Fala galera, como prometido, refazendo aqui os vídeos. Estou refazendo alguns vídeos novamente, que a iluminação não tinha ficado boa. Vocês estão vendo como está bem legal? Então, aqui tem essa questão de iluminação. Do lado aqui tem a janela de vidro. Então, a gente ainda vai colocar a cortina. Então, estava muito escuro, os vídeos. Então, eu estou refazendo aqui a questão, desses vídeos que ficaram com uma qualidade ruim, tá bom? Eu sou perfeccionista. Então, hoje, verbo parte 2, vamos resolver mais questões e ver mais uma vez a teoria que vai servir aí de embasamento para nossas aulas, tá bom? Então já vai se inscrevendo no canal, deixando o like, compartilhando e seguindo, pessoal, o professor no Instagram, porque dessa forma você fica sabendo de todas as novidades. Inclusive, gente, o número de aprovados aqui só cresce. Ontem mesmo teve um depoimento muito bom, que assim, é muito bom quando os alunos passam, né? Eu fico muito feliz, fico muito realizado. E tem amigos também meus que estudam comigo. Ó, eu sou professor, e sou professor dos meus amigos, né? Eu sou professor de professores. Então, isso é muito bom. Ontem uma aluna teve um curso todo especial. Nós fizemos concurso juntos, né? A gente quase desiste, a gente ficou muito desanimado. Nós fizemos um concurso no Ceará, gente, que a gente fechou a prova. E simplesmente anulou toda a parte de português que a gente acertou. Houve mudança de gabarito. Foi horrível. Foi muito frustrante. Imagina aí você passar e de repente a prova ser toda anulada por conta do gabarito, né? Então, graças a Deus, ontem eu tive essa notícia muito boa, né? Minha amiga Natália, postei lá no Instagram e merece, né? Merece aí essa conquista. Demorou, mas conseguiu, né? Então, a gente fez muito concurso junto, estudamos demais junto, compramos cursos, né? E hoje eu sou professor de curso. Inclusive, um cursinho que a gente comprava para dar aula, hoje eu dou aula, né? Isso é muito maravilhoso. Então, gente, se inscreve no canal. Estamos chegando aos 6K. Vamos lá, eu quero esse presente de Natal. Ó, eu vou fazer aqui uma live. No final do ano vai ser a live de gratidão. E essa live vai ser especial, né? Porque agora eu sou efetivo. Eu vou fazer uma live, um sorteio de brinde, eu vou dar a bolsa, eu vou dar a apostila. Vai ser top, tá bom? Vou trazer aqui convidados especiais. Vou fazer live no Instagram, tá bom? Vou trazer depoimentos, ó, o professor aqui caprichando para você. Então, vamos aí dar esse presente ao professor, tá bom? Eu quero 6K nesse canal. Só falta 190, minha gente. Cuida, cuida, cuida. E aqui os vídeos estão crescendo cada dia mais, graças a Deus. Então, lá no Instagram, você também fica de olho em todas as novidades. Nós estamos com Black Friday, nós estamos com concursos abertos, dica de livros. Meu filho é uma enciclopédia. Então, você só perde se você não me seguir nas redes sociais, tá bom? E além de ficar sabendo de tudo o que acontece aqui no Grupo Estudo, você pode ser o próximo aluno, tá bom? Muita gente chegando aqui no grupo. Show de bola. Muito bem. Então, sou o professor Leandro há mais de 4 anos, né, preparando pessoas para concursos e seleções. Graças a Deus, recordista aí. Quem sabe um dia eu não chego no Guinness Book, né? Gente, eu já aprovei gente demais. Viu? Eu não tenho nem noção. Quer dizer, tenho, né? Mas a dimensão do meu trabalho e do alcance, né? Então, a gente está alcançando vários estados já, tá bom? Já saímos do Ceará, ó, muito tempo, no sentido de alcance, né? Então, aqui alguns aprovados, tem que acrescentar aqui Natália, né? Show de bola. Muito bem. Então, temos aqui turma só para professores, né, um grande público, e temos turma também de português, para todos os concursos. Eu tenho aqui policial, já trabalhei, dei aula para pessoas que vão fazer concurso por banco, né? A área da segurança, já provei muito vigia, muito agente administrativo, tá bom? Não é só profissional, tá bom? Estamos aí expandindo psicólogo, inclusive psicólogo em primeiro lugar, foi nosso aqui do grupo, viu? Guilherme arrasou. Sucesso de vocês, gente, é um meu, tá bom? E lembrando, você indicando pessoas, você ganha aí abatimento, né? O celular aqui não para, ó. Não para aqui pessoas chegando, né, para estudar com a gente. Então, não perde essa oportunidade. E estamos com a Black Friday. Como é essa promoção? Você paga 2 meses e você ganha o terceiro. Gente, nosso preço aqui não tem igual. Nosso preço é o valor de uma apostila. E vai sofrer uma alteração agora em janeiro, tá bom? Então, até dezembro, esse valor permanece o mesmo. Quem entrar até em dezembro e janeiro já tem alteração de valor, tá bom? Todo ano a gente aumenta, nosso valor, gente, é acessível. Confere aí, valores aí do mercado e cursinho não tem nesse valor, tá bom? Então, nosso grupo aqui, o preço é realmente acessível, porque esse grupo ele também tem essa função de ajudar o próximo. Ele me ajudou e eu ajudo vocês, né? Mas, claro, a gente precisa de retorno financeiro, né? Vai chegar uma câmera nova, Deus quiser, vai chegar um celular novo para melhorar aqui a qualidade da imagem. Eu também estou planejando, o computador também vai chegar, eu creio que ano que vem, né? Muita coisa boa, tá bom? Estamos aí tentando inovar. Nova iluminação, também já estou vendo. Então, muita coisa aí tá para chegar no canal, tá bom? Vocês ajudam o canal e o canal também ajuda com uma qualidade melhor para vocês, tá bom? E em janeiro, nosso curso de férias, tá bom? Em janeiro, para quem quiser, nós vamos ter um curso de férias para você aí que quer estudar no mês das férias, tá bom?
férias, recesso, né? Então, em janeiro vamos ter um curso de férias aí top. Vou caprichar para vocês, tá bom? Vai ser bom demais. Não terá um dia de descanso, claro, em dezembro. Vai ter um recesso. Em janeiro também eu dou mais um dia de descanso, mas nós vamos ter o nosso curso de férias, tá bom? Já tem alunos. Muito bem. Então vamos lá, a conversa tá boa, o professor gosta de conversar, mas vamos para aula, né? Morfologia, verbo parte 2. Na próxima aula é a última, tá bom? A morfologia, gente, está ali dentro das classes de palavras. Nós temos substantivo, interjeição, conjunção, preposição, advérbio, artigo, numeral, pronome, verbo e o adjetivo. O substantivo nomeia, a interjeição exprime sentimento, conjunção liga orações, preposição liga palavras, advérbio intensifica, artigo define, numeral quantifica, pronome substitui ou acompanha, o verbo indicação e o adjetivo caracteriza. Lembrando que todas essas aulas aqui estão gravadas no nosso canal. Então você coloca lá, ó, verbo, professor Leandro Silva. Você vai encontrar aí, tá bom? Vídeos maravilhosos aí sobre verbo. Inclusive, gente, nosso nome aqui no canal Instagram vai mudar, tá bom? Porque eu não sou mais só atrelado agora ao Ceará, né? Eu tenho alcançado também outros estados. Então, vamos fazer uma mudançazinha, tá bom? Para vocês. Então, corre lá para conferir, tá bom? Então, vai lá ver, corre lá para conferir aulas maravilhosas sobre o professor Leandro, tá bom? Tanto de português, como também de conhecimentos pedagógicos, tá bom? Sempre tem vídeos lá maravilhosos para você. Eu trabalho com essas duas vertentes. O pessoal me chama de professor completo, né? Gente, eu trabalho com criança. Olha meu mundo, viu? Eu trabalho com criança, eu trabalho com YouTube, eu trabalho com cursinho. Ano passado eu trabalhei com adolescente, ensino médio. Não me identifiquei muito, né? Mas trabalho com todas as vibes, né? Daqui a 10 anos, ou 5, eu quero estar partindo aí para o ensino superior e estar entrando em um Instituto Federal. Estou correndo atrás do mestrado, né? Então, vou também ampliar aí mais minhas asas, né? Do conhecimento. Então, se Deus quiser, aí vamos alcançar cada vez mais e o canal aqui só crescer, tá bom? Enquanto eu tiver fôlego, quando eu tiver saúde, Deus quiser, até o último dia de vida, estarei aqui produzindo conhecimento para vocês, tá bom? Essa é a minha missão aqui na Terra, ser professor. Muito bem. Show de bola, top demais, né? Muito bem. Os verbos impessoais, gente, eles são verbos que não são conjugados em concordância com o sujeito, né? O sujeito é tudo aquilo que faz ação. E tudo que não é sujeito é predicado. Então, o verbo haver, o verbo estar, o verbo fazer, o verbo ser. O verbo haver como sinônimo de acontecer, existir, ocorrer, realizar-se. O verbo estar é, está muito quente hoje, né? O verbo fazer ligado a fenômenos da natureza também fica impessoal. Chegamos faz dias e tempo discorrido. E o verbo ser, né? Era tarde quando chegamos. Lembrando que o verbo chover, se for no sentido figurado, ele não vai seguir a questão dos verbos impessoais, tá bom? O verbo impessoal não concorda com o sujeito. Trovejou muito ontem na noite passada. Observação: quando o verbo é usado em sentido figurado, ele poderá concordar com o sujeito. Amanheci de bom humor. Sujeito, eu. Já que estamos falando de sujeito, nós vamos falar, né, sobre os tipos de sujeito: simples, composto, indeterminado, oculto, inexistente, oração sem sujeito. Essa aula será mais objetiva, porque nós já tivemos o parte 1. O sujeito, quando ele só tem um núcleo, ele é o sujeito simples. Quando ele tem dois núcleos, ele é o sujeito composto. Quando ele tem de forma indeterminada, é indeterminado. Quando ele é oculto, né, fica implícito. E quando é inexistente, ele trabalha com verbos impessoais. E o verbo impessoal, né, gente, é o quê? É quando não há sujeito na oração. Ocorre quando os verbos haver, existir, fazer tempo, decorrido, fenômeno da natureza, nevar, chover, ventar, é também conhecido como oração sem sujeito. Nesses casos, o verbo ficará sempre no singular. Havia muitas pessoas no curso, não é haviam. Faz 10 anos, é fazem 10 anos. Choveu muito ano, é choveram muito ontem. Então, o verbo haver, o verbo fazer e o verbo chover são impessoais, são os clássicos aí para concurso, para você levar para a sua prova.
Muito bem, continuando. Vamos lá. Já que falamos do sujeito, a gente tem que falar do predicado. Vamos ter uma aula sobre isso, tá bom? O predicado é tudo que não é sujeito. Pode existir o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. O predicado verbal é quando o verbo é significativo. O predicado nominal é quando o núcleo é o predicativo. E o verbo nominal é o verbo significativo e predicativo, tá bom? Próxima aula, gente, ainda vai ter a parte 3. Nós vamos trabalhar a sintaxe. Eu sei que essa aula é muito esperada. Vamos trabalhar também crase. Não tivemos aula sobre crase nesses últimos 6 meses, tá bom? Lembrando que o curso ele vai sofrer atualizações. Eu vou trazer conteúdos voltando do zero no português, mas eu vou continuar aqui esse curso com vocês. Um exemplo, eu já gravei a acentuação. Aí eu vou gravar a acentuação parte 2. Leandro, e o restante dos conteúdos que ainda falta? A gente vai continuar. O curso é completo, tá bom? Mas eu vou atualizar os vídeos mais antigos e vou colocar vídeos novos, tá bom? Muito bem. Para a gente falar do predicado, a gente tem que falar dos verbos de ligação. Só que sobre isso eu não vou falar hoje, porque não é o tema da nossa aula, tá bom? Vai ter uma aula só sobre isso aqui. Não vou falar sobre isso, mas você falar sobre verbos, né? Pode acontecer, gente, que na sua frase, na sua prova, a frase, quando tem mais de um, quando tem um verbo, se torna oração. E se essa oração tiver dois verbos, nós podemos chamar de locução verbal, quando são dois verbos, e nós podemos chamar de verbo principal e verbo auxiliar. O verbo auxiliar é o verbo que vem antes do verbo principal. O verbo principal, quando se tira ele, a oração fica sem sentido, ó. Eu tenho estudado bastante todos os dias, ó. Verbo principal, estudado. Verbo auxiliar, tenho. Nós fomos atingidos por uma pedra, né? Verbo principal, atingidos. Verbo auxiliar, fomos, né? Então, o verbo principal tem a força maior e o verbo auxiliar tem uma força menor, que é justamente o que trabalha a locução verbal, né? Locução verbal são dois verbos, né? Você anda procurando conteúdos para a prova. Andar, procurar. Iremos acompanhar o desempenho dos candidatos. Ir, acompanhar. Tenho de chegar cedo para estudar, né? Verbo ter e o verbo chegar. Algumas que eu já falei na parte 1. Na parte 3 eu vou atualizar o slide, tá bom? Vamos falar sobre transitividade verbal. Transitividade verbal é um tema que gera muita dúvida. É um dos mais, assim, que derruba concurseiro, mas não vai derrubar mais, tá bom? O verbo transitivo é quando ele precisa de complemento. Se esse complemento for uma preposição, eu chamaria de objeto indireto. Se não for uma preposição, ele será objeto direto. Se esse verbo não pede complemento, é porque ele tem um sentido completo. Eu chamo de verbo intransitivo. Lembrei do aluno ontem, minha Aline. A Aline, meu Deus, Leandro, que assunto complicado. Mas é isso, gente. O verbo é o assunto mais polêmico do português, tá bom? Ao lado da vírgula e misericórdia. E pontuação também, mas não é impossível aprender, tá bom? Estou aqui para facilitar para vocês, tá bom? E existe o verbo que é transitivo e intransitivo, quando ele pede complemento e ele não pede. Muito bem. A transitividade verbal. Essa é boa, hein? Os alunos chegam a pular da cadeira quando é esse assunto, gente. Mas, gente, não adianta tudo de vocês. Eu vim aqui perguntando pergunta boba, e na sua prova não vai ter uma pergunta boba, tá bom? Então, aqui eu tenho responsabilidade com vocês, gente. Não vou trazer um conteúdo que não vai cair na sua prova, tá bom? Fala, galera. Transitividade verbal é um dos assuntos mais comentados e difíceis e badalados da língua portuguesa. O verbo intransitivo é quando o verbo tem um sentido completo. O verbo transitivo direto é quando o verbo pede o complemento, só que não é regido por uma preposição. O verbo transitivo indireto é quando ele pede um complemento e o complemento é a preposição. E o verbo transitivo e intransitivo é quando trabalha com os dois, ó. Meu filho nasceu, sentido completo. Verbo intransitivo, não precisou de complemento. Comprei um ótimo livro, precisou de complemento, mas o complemento não é a preposição. Gosto de ler, quem gosta, gosta de algo ou alguma coisa, perdeu ali a preposição, por isso que é um verbo transitivo indireto. E possui dois complementos quando a frase trabalhar com preposição ou não, ó. Ele deu flores para ela. Pediu a preposição para e não pediu. Por isso que é um verbo bitransitivo. Vem estudar comigo? Português para concurso para você aprender e não errar mais na sua prova, tá bom? Show. Então, gente, eu sei e eu entendo. Mas também não posso passar a mão na cabeça de vocês nesse assunto, tá bom? Vamos lá.
Os verbos transitivos, a transitividade verbal, ela trabalha dessa forma. Há certos verbos transitivos que exigem complemento de verbais, que são os objetos. Geriscleia encontrou um cãozinho. Ó, encontrou. Não precisou aí de uma preposição, por isso que é um objeto direto. Lampião precisava de Maria Bonita. O verbo precisar precisou de um complemento que faz a preposição, por isso que é um objeto indireto. Os verbos intransitivos não precisam de complemento ou significação completa. Ó. Maria desmaiou. O passarinho fugiu. As crianças dormiram, o vento soprou. Então você vê aí que não precisou de complemento, porque já tem o sentido completo. Esses são os verbos intransitivos. E o que é o verbo, né? Verbos são palavras que indicam principalmente uma ação. Os verbos são a classe gramatical, complexa e abrangente, devido principalmente à pluralidade de flexões que apresenta. Viu? Não é eu que estou dizendo. A gramática diz que o português é complexo. Os verbos são formados com um radical mais uma terminação, né? E os tempos verbais indicam o momento em que ocorre a ação verbal, se ocorre no passado, no presente ou no futuro. O verbo, ele expressa ações, estados e fenômenos da natureza. Ó, Maria correu pelo parque, verbo correr, ação. João estava cansado, no estado, né? Choveu forte, fenômeno da natureza, né? Então aqui o verbo aí como ele se ramifica. Já falei sobre isso. Os verbos podem estar no presente, no pretérito e no futuro. Lembrando que só há alterações no presente, perdão, no passado e no futuro. Vou conjugar aqui o verbo escrever para vocês terem uma ideia. Ó. Eu escrevo, tu escreves, ele, ela escreve, nós escrevemos, vós escreveis, eles, elas escrevem. Lembrando que no presente e no futuro, a segunda pessoa vai para o plural, tá bom? Pretérito, eu escrevi, tu escrevestes, ela escreveu, nós escrevemos, vós escrevestes, eles, elas escreveram. Futuro, eu escreverei, tu escreverás, ele, ela escreverá, nós escreveremos, vós escrevereis, elas escreverão. Os modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo, indicam as maneiras como os verbos se expressam. O indicativo indica uma certeza, né? Exprime fatos. O subjuntivo exprime desejos, possibilidade, dúvidas. E o imperativo exprime aí ordens e pedidos. Discursa muito bem, indicativo. Talvez discurse bem essa noite, subjuntivo. Discurse como ele, imperativo, é uma ordem. Os tempos verbais são presente, passado e futuro. Mudam no passado e no futuro, tá bom? O presente fica aí dessa forma que é. O pretérito ele pode ser perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E o futuro, ele pode ser do presente ou do pretérito. Eu vou trazer uma aula para você entender isso aqui. Aí, meu filho, você vai ter que passar, vai sentar o bumbum na cadeira e você vai ter que estudar. Não pensa aqui que eu vou botar Danone na sua boca, que não vai ser assim. Você tem que pagar o preço e estudar, tá bom? Se você não correr atrás, isso não vai acontecer, tá bom? São dicas de quem passa por isso, tá bom, gente? Eu estudo português, eu não sei de tudo, não. Estou caminhando, aprendendo a cada dia. Então, estamos nessa jornada aí, tá bom? O verbo é a palavra que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza. É a classe de palavras que apresenta mais flexões. Há flexões verbais de número, pessoa, modo, tempo e voz. Número singular plural, pessoa primeira, segunda e terceira, modo indicativo, subjuntivo e imperativo, tempo passado, presente e futuro, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Viajarei nas férias. Ação. Estou doente. Estado. Choveu ontem. Fenômeno da natureza. Esse vídeo está sendo mais direto, né, gente? Porque já teve o parte 1, mas só vai ter mais um para a gente fechar, tá bom? Os verbos, eles podem estar no infinitivo, quando termina em AR, ER e R. Lembrando que os verbos do infinitivo não estão atrelados ao tempo. O particípio tem as terminações do, to. O gerúndio é quando ele termina com ND. Visozinhos aí maravilhosos para você. Os verbos regulares, e vai completar mais um pouquinho, né? Vamos lá. Os verbos regulares é quando o radical não se altera ao longo da conjugação. Corri, correrei. Não mudou o radical. Os verbos irregulares mudam o radical, mas não mudam o sentido. Vou, fui, irei. Porém, os verbos defectivos, aí eles não possuem todas as conjugações. São mais atrelados aos verbos impessoais, que é o que a gente viu lá no início da aula, e são os verbos que não concordam com o sujeito. Aí tem aqui alguns regulares, irregulares, anômalos, defectivos, abundantes. Aí eu deixo como tarefa de casa para vocês, tá bom?
Os verbos regulares mantêm um radical inalterado na conjugação. Os verbos irregulares apresentam alteração no radical ou nas desinências. Os verbos anômalos apresentam mais de um radical na conjugação. Os verbos defectivos não se conjugam em todas as pessoas e tempos. E os verbos abundantes possuem duas formas de particípio: aceito, aceitado, incluído, incluso. Aqui é mais uma tarefa de casa, tá bom? Se prenda mais a isso aqui: regular, irregular e defectivo. Vamos falar mais sobre os verbos defectivos? Muito bem. Os verbos defectivos são aqueles que não possuem determinação em todas as formas conjugadas. Ó. Abolir, colorir, falir, explodir, extorquir. Muita gente confunde isso aqui. Vamos entender isso aqui. Ó. Abolir é terminar. Quando eu digo eu abolo, não existe eu abolo. Colorir é de pintar. Eu coloro, não existe. Falir é de quebrar. Eu falo, é indicação de falar. Explodir, explodir. Eu explodo, não. Estoque, estoco, não existe. Então, nesses casos, uma solução é optar pelo gerúndio. Eu estou abolindo, eu estou colorindo, eu estou falando, eu estou explodindo, eu estou extorquindo, tá bom? Então, são dicas aí maravilhosas para você não errar mais o seu português, tá bom? Show de bola. Muito bem. Radical, prefixo e sufixo é para a gente entender como funciona o verbo, né? Radical é a parte principal, prefixo é o que vem antes, sufixo é o que vem depois. Eu tenho uma aula no canal sobre isso, eu não vou falar sobre isso aqui, porque a gente já falou em outras aulas, tá bom? Processo de formação de palavras. Vamos lá. Formação de palavras. Ela pode ser por derivação, composição ou outros processos. A derivação é quando ele vem de algo. A composição é quando é união. E outros processos que podem aí sofrer durante a língua portuguesa. Eu não vou falar sobre isso aqui, porque eu já falei no parte 1, bom? Cada um desses aspectos, vai lá no canal e estuda o processo de formação de palavras e você vai entender como eu explico isso aqui bem direitinho, tá bom? Show. Muito bem. Ó, a flexão das formas verbais. Ela pode ser em número, pessoa, modo e tempo. Número singular, plural. Modo, primeira, segunda, terceira pessoa. O modo indicativo, subjuntivo, imperativo, já falei sobre isso. E o tempo presente, passado e futuro. Quando eu falo de pessoa do discurso, eu estou falando da primeira, da segunda e da terceira pessoa, no singular ou no plural. Primeira pessoa é quem fala. Quem ouve é a segunda pessoa. A terceira pessoa não sou eu, nem você. Vamos falar aqui sobre as desinências.
Muito bem. Vamos falar sobre as desinências. A desinência nominal está ligada ao gênero ou ao número masculino e feminino, plural, singular, plural. Eu não vou falar sobre isso que eu já falei no parte 1, como eu já falei. O número é ligado ao singular plural, pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, é o tempo, passado, presente, futuro, o modo indicativo, subjuntivo e imperativo, né? E lembrando que a verbal, ela vai trabalhar de forma diferente dos nomes. O nome nomeia, o verbo indicação. Processo de formação de palavras, gente, eu já trabalhei isso aqui, tá bom? Deixa de preguiça e vai lá. Coloca lá, processo de formação de palavras, né? Eu vou fazer um parte 3 e eu vou fechar esse assunto aqui, tá bom? Já falei sobre isso. Vozes verbais. A voz ativa é quando o sujeito é o agente da ação. Já falei sobre os sujeitos, né? A vida ensina muitas lições. A voz passiva, o sujeito é o paciente da ação verbal, né? Então, alguém faz algo com esse sujeito, ó. Roubaram um Damião. E a voz reflexiva é quando o sujeito e, ao mesmo tempo, agente e paciente da ação verbal, né? Se envolve das duas formas, praticando e sofrendo a ação. Ele cortou-se com a faca. Além de cortar, ele se cortou, né? Então, esse é o sujeito com a voz reflexiva, tá bom? Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Não erra mais. Tem outras vozes, eu deixo aqui para vocês aí analisarem, tá bom? Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, voz recíproca, tá bom? Os mais cobrados em concurso são esses três. Show. Muito bem. Ó, eu ainda vou fazer mais uma aula. É preciso. Eu vou fazer mais uma aula para vocês entenderem, né, tudo sobre o verbo e depois a gente muda de assunto, tá bom? Aí pronto, a gente fecha isso. Então, vamos agora para o simulado. Muito para você, beber água, no banheiro, lanchar alguma coisa, tá bom? Voltamos já. Muito bem, queridos, muito bem, muito bem. Vamos aí para a nossa aula maravilhosa. Show! Vamos para o simulado, né? Aqui foi o parte 1, já fizemos. Vamos agora para o parte 2.
Próxima aula a gente faz mais um, tá bom? Vamos lá. Observe e corrija as orações incorretas. Há coisas para as quais não existem explicações. Ok. O verbo haver, no sentido de existir, fica impessoal. Existe formas de explicar o que aconteceu? Existem formas de explicar o que aconteceu. Existem, né? Era para estar aí conjugado. Errado, a dois. Se ainda existirem dúvidas, perguntem. Ok. Há alguma dúvida? Verbo pessoal. Faz tanto tempo? Verbo impessoal também, né? Fazem muitos dias que não chove. Fazem, faz. Então, as que estão erradas é a opção 2 e a opção 6, né? Porque os verbos eram para estar impessoais e não estão. Gabarito, letra D. Segunda, os verbos são classificados em quatro tipos: regulares, irregulares, defectivos e ambulantes. Verbos regulares seguem um modelo de conjugação e o seu radical não é alterado. Exemplo de verbos: falar, torcer, partir. Verbos irregulares não seguem o modelo de conjugação e sofrem alteração no seu radical ou nas suas terminações. Sim, dar, caber, medir. Verbos anômalos são verbos irregulares que sofrem alterações profundas no radical ou nas terminações. Por, ser e. Verbos defectivos. Os verbos defectivos são aqueles que não são conjugados em todas as pessoas, tempos e modos. Não vi nenhum erro. Tudo ok até aqui. Segunda, certa questão. Terceira, quanto ao número e à pessoa, o verbo pode apresentar formas diferentes para primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele, ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles, elas. Eu canto. Tu canta. Ó, vamos entender, vamos lembrar aqui a regrinha, né? Lá que a gente falou lá no início. No presente e no futuro muda e fica no plural, né? Eu canto. Tu canta. Ele canta. Nós cantamos. Vós cantais. Gente, está errado. Porque olha que questão difícil, meu Deus. No plural, gente, no presente e no futuro, né? No presente e no futuro, o verbo fica no plural, né? A segunda pessoa. Cuidado. Errada, viu? Quarta questão. Muito bem, vamos lá. Analise sobre as vozes verbais. Ativa, quando o sujeito pratica ação, por exemplo, o indígena atirou a flecha. Verdade. Passiva, quando o sujeito recebe a ação. A flecha foi atirada pelo indígena. Ok. Reflexiva, quando o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, por exemplo, a criança penteou-se. Ó, essa aqui eu fiquei balançado. É, a flecha foi atirada pelo indígena. Ah, porque não foi dizendo que ele atirou, foi atirado pelo indígena, mas disse é ele, né? Show, ficou meio subjetivo, né? A banca aqui foi meio cruel, mas tá certa. Qual das seguintes frases indica uma ação terminada? Essa aqui gerou um pouquinho de polêmica, tá bom? Nadava todos os dias. Só não nadei ontem. Nadaria se não estivesse machucado. Treinava de manhã e à noite. Ó, quando ele terminou, é uma ação que foi terminada, ó. Então, com certeza, só não nadei ontem, porque ele não nadou, né? Então, por isso que a letra B deu a entender que não foi finalizada. Aqui tá os comentários, né?
Para você entender como é que funciona aí a questão do verbo, tá bom? Para depois você dar uma olhadinha. E nossa questão extra. Em qual das alternativas o verbo destacar não está no imperativo? Não pulem antes de eu contar até 3. Não pulem, é uma ordem. Eu não vou pular. Negou o verbo pular. Pule você. Que ele pule sempre que tiver vontade. Não pulem. Não pulem. Os vizinhos vão reclamar. Com certeza, letra B, pela questão da negação, né? Então, gabarito aí, letra B. Isso. Show. Muito bem, né, gente? É isso, mais uma aula aqui maravilhosa. Vamos ter mais uma. Respira, tá bom? Aguenta firme. Vai ter mais uma aula sobre o verbo, parte 3, tá bom? É a última. Aí nós vamos partir para outra sequência, tá bom? Porque a gente tem que mudar também nosso ramo aqui. Show de bola. Então, frasezinha aí do dia. O esforço de hoje é a aprovação de amanhã. Para eu estar aqui com vocês hoje, eu tive que me esforçar. Ó, agora são 10h30. Hoje, quando eu acordei, eu fui fazer exercício. E eu fiz esforço para eu poder chegar ao objetivo que eu quero, em relação à saúde e à questão de estrutura muscular. Se eu não fizer esse esforço, eu não vou conseguir, né? Então, para você conseguir a aprovação, você vai ter que se esforçar, ter que pagar o preço e renunciar. Só consegue as coisas na vida assim, tá bom? Então, se esforça, corra atrás que você é capaz e você pode sim, e eu vou te ajudar, tá bom? É isso, gente. Passando para desejar um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir, mas você sempre é bem-vindo aqui nesse canal, tá bom? Aqui é igual a coração de mãe. Sempre cabe mais o concurseiro, tá bom? Nosso valor é acessível, nosso material é de qualidade, tá bom? E graças a Deus já aprovamos muitos concurseiros e você será o próximo, tá bom? Estou aqui para te ajudar, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, segue pro seu Instagram e é isso, tá bom? Temos turma de português para todos os concursos e só para professores. Show de bola. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço e fui. Verbo parte 3, próxima aula, tá bom?